Acreditamos que o maior poder do mundo é o amor e que o casamento é a sociedade mais importante na vida de um homem e de uma mulher. E juntos podemos construir uma vida rica em oportunidades, experiências e significado. Eu sou Jennifer. Eu sou William e esse é o Casamento Milionário Cast. O podcast para casais que desejam aprender a lidar com dinheiro a dois. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Casamento Milionário Cast, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com dinheiro a dois. Eu sou William Uchoa, estou acompanhado da minha belíssima e amada esposa, Jennifer Uchoa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos! Eu estou muito feliz em receber vocês aqui hoje. Demais, amor, fala pro pessoal de casa que está assistindo esse podcast, qual o tema desse episódio? Bom, Casamento Milionário Cast, episódio 2, e o tema é como realizar um planejamento financeiro em casal. Então, se você gosta desse tema, se você curte esse tema, se você está procurando planejar as finanças aí na sua casa, organizar as finanças junto com seu marido, junto com a sua esposa, para realizarem sonhos, fiquem até o final desse podcast, porque, amor, tudo que um casal precisa para realizar um bom planejamento financeiro, nós falaremos nessa mesa hoje. Demais. E vamos começar já. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo começo. Isso aí, bora. Começando pelo começo, né? Um casal, seja namorado, noivo ou casado mesmo, e que eles desejam realizar um planejamento financeiro, sabe? Por onde eles devem começar? Por onde começa? Por onde se inicia um planejamento financeiro? Bom, na minha opinião, eu acredito que um bom planejamento financeiro, ele começa a partir de uma conversa sobre sonhos. Sabe? Quando o casal senta e conversa sobre quais são os sonhos que nós temos e que nós precisamos realizar. Porque na maioria das vezes, amor, existem algumas exceções, mas na maioria das vezes, casais, quando trazem esse tema para dentro de casa, finanças, dinheiro, nós precisamos organizar as nossas finanças, a gente precisa de um bom planejamento financeiro. Geralmente, esse tema é carregado de problema. Então, o casal começa a conversar sobre dinheiro e aí surge aquele tanto de problema. Ah, a gente estourou a conta do cartão de crédito, a gente tá com dívida, você não controla, eu também não sou controlado, enfim. Aquela sensação de que o casal tá sempre apagando incêndio, sabe? De que o casal tá sempre rodando em círculo. E quando o casal começa a falar de dinheiro e cai nesse lugar, dificilmente ele avança uma casa dali, sabe? Dificilmente ele sobe um degrau dali. Então, eu acredito que se o casal inverte essa conversa, nós temos problemas, mas vamos falar de sonhos. O que nós vamos realizar na nossa vida, sabe? E se o casal senta e lista esses sonhos, vamos lá, o que nós queremos realizar na nossa vida? Quais são os meus, quais são os seus, quais são os nossos sonhos, sabe? Porque a partir daí, a partir dessa conversa, todo o planejamento financeiro prático, sabe? Todas as resoluções de problemas, elas acontecerão para quê? Para que esses sonhos aqui se realizem. Você tem um porquê genuíno, né? Você Exatamente. tem um porquê que é poderoso, um motivo, que é o sonho, que é um objetivo. Sem objetivo, realmente, o seu cérebro ele não se coloca em ação, suas energias não se colocam em ação para realizar. Exatamente. Então, começar pelo porquê é ter esse motivo, é ativar essa razão pelo qual realmente enfrentar os problemas, resolver os desafios, é isso, né? Exatamente. Então, passo 1. Listem os sonhos de vocês. Conversem sobre os sonhos. A gente tinha, amor, você lembra? Que a gente tinha um caderninho? Que a gente anotava os nossos sonhos? Lembro, foi você que arrumou esse caderninho, né? Chegou em casa, a gente namorava ainda, a gente se encontrou, você trouxe esse caderno, e esse caderno era bonito porque você encapou ele, colocou 2 bonequinhos na frente, um noivo e uma noiva, e botou nossa foto, assim, recortou nosso rosto e colou. Né? E ali a gente anotava tudo. Da nossa vida. Né? Desde os móveis que a gente queria na nossa casa, cachorro, uma estante de livros, instrumentos, tudo isso aí foi coisa que a gente sonhou junto, né? Então, esse processo de sonhar é muito importante. Exatamente. Eu comprei o caderno, paguei R$1,50 no caderno de arame, do lado da minha faculdade. Todas as vezes que eu descia pro Rio de Janeiro para ver o William, de 15 em 15 dias, o meu caderno vinha na mochila, né? Esse caderninho vinha na mochila. E a gente sentava e a gente conversava sobre os sonhos que a gente tinha. O que a gente quer realizar?
sabe? Nós queremos ter filhos, a gente quer ter cachorro. A gente quer viajar. A gente quer viajar, quais são os onde? países, exatamente. E a gente tinha dinheiro pra realizar todos aqueles sonhos naquela época? Não. A gente era noivo, a gente ia casar. Só que o fato de ter começado pelo sonho, de ter iniciado esse assunto dentro do nosso relacionamento, nos trouxe até aqui. Fez com que todo um planejamento financeiro se desenrolasse a partir dali, porque nós tínhamos sonhos, né? Mas, amor, eu queria que você falasse de algo que é muito importante, sobre casais que não sonham. Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que a maioria dos casais entra nesse looping de apagar incêndio, resolver problema, e todos os sonhos, você vai conversar com o casal simplesmente não tem mais sonhos? Real. Tem vários casais que enfrentam esse desafio de não sonhar. O que leva um casal a não sonhar? O que faz com que um casal entre num piloto automático? Um dos maiores motivos é justamente o fato deles, antes de casar, né? Vamos lá, quando a pessoa fala assim, para casar tem que ter casa. Você vai casar, você tem que ter casa. Você vai casar, você tem que ter carro. Você vai casar, você tem que, enfim, ter uma festa milionária. E aí, aquele jovem, aquela jovem, os dois se uniram, eles estão iniciando a vida deles, eles já começam com uma dívida absurda, né, que consome quase 100% do orçamento deles. Então é difícil sonhar nesse local onde você trabalha para pagar boleto. Você trabalha para poder pagar a dívida. Para sustentar toda essa estrutura de custo que foi criada antes do casamento. Por quê? Porque se você vai casar, você tem que vir esse pacote completo. E já é difícil você casar, já é um processo desafiador de duas pessoas se unindo. Só que junto disso você ainda tem que levar esse pacote completo, mala completa disso tudo. E isso leva o casal para um local realmente de trabalhar, pagar boleto, entra no modo automático. E aí você vê casais com 2 anos de casado com um relacionamento já frio, um relacionamento totalmente sem... desgastado, né? Exatamente. Sem emoção, sem experiência, sem história. Por quê? Porque eles compraram essa ideia, sabe? Ninguém falou pra eles que, cara, não precisa. Então a gente tá aqui, você que tá aí namorando, que tá noivo, a gente tá falando pra vocês, não precisa. Na verdade, não façam isso se vocês não têm essa condição ainda, sabe? E muitas vezes o relacionamento tá no início, as pessoas nem têm maturidade pra lidar com o dinheiro ainda, né? E acabam se aventurando nesse tipo de ideia de que você tem que ter uma casa, que você tem que, não tem. Na verdade, é o que vocês querem. O que vocês querem? Exatamente. Então, na sua opinião, na minha também, te compartilho muito dessa ideia de que o casal que assume todas essas pressões sociais que vêm de fora, de que você tem que ter uma casa, você tem que ter um carro, você tem que ter uma festa de casamento muito grande, e aí o casal não tem dinheiro pra fazer isso à vista, vai parcelando tudo, e aí entra no casamento com aquela dívida astronômica, não sobra espaço pra sonhar. Como que a gente vai sonhar se a gente tem a parcela da casa que é gigante, a parcela do carro que é gigante? Ou seja, a parcela do casamento. A parcela do casamento que é grande. Toda a energia daquele casal, todo o esforço daquele casal, a partir de agora, é pra sustentar aquele custo de vida. E isso acaba roubando. Isso é ruim, gente, ter uma casa? Comprar uma casa? Lógico que não, a gente tá falando isso aqui, né? A gente não tá falando sobre isso. Sobre, então é ruim comprar um carro, então é ruim comprar uma casa. Não. Mas é muito importante o casal entender, no início da vida, no início dessa construção do casamento, o que é prioridade, né? E a gente entra nesse assunto daqui a pouco de prioridade. Exatamente. O que é prioridade na nossa vida? Se a prioridade é estarmos juntos, a gente vai estar juntos, seja numa casa alugada, numa casa grande, numa casa pequena. Nós temos condições para isso? A pergunta não é, queremos comprar uma casa? Tem não. que ser assim, não. Nós podemos comprar essa casa agora? Nós queremos comprar? E o que é prioridade? Exatamente. Esse é o ponto, né? Da prioridade, se entender isso. E acaba que vários relacionamentos entram num casamento com uma dívida gigantesca. Então você já tem uma cobrança muito grande dos dois. Que uma dívida ela nunca é recebida de uma maneira tranquila, né? E soma isso os desafios do próprio relacionamento. Então o casal ele acaba tendo essa experiência de casar. E é interessante isso, porque quando você pega as pessoas isoladas, né? Às vezes a mulher ou o homem, antes de casar, às vezes eles até gastavam muito.
mas nunca se endividaram, nunca tiveram problema com dinheiro. Gastava tudo que produzia, mas estava tranquilo. Né? A gente escuta muito isso, né? Mas depois do casamento, depois de entrarem nisso, e por entrarem de uma maneira errada, eles acabam tendo problemas. Eles acabam tendo esse desafio e param de sonhar, entram nesse, como você falou muito bem, de apagar incêndio. Trabalha um mês para pagar incêndio, para pagar a conta, porque não tá legal. E quando vai falar de dinheiro, vai falar de planejamento financeiro, vários gatilhos emocionais são ativados ali e que levam a pessoa para esse local de cobrança, esse local de problema, e que não é legal para ninguém. Então, quando a gente começa a falar sobre sonhos, falar de projetos, falar de realização, isso realmente tira a pessoa desse ciclo de trabalho e frustração. Exatamente. Nesse ambiente não sobra espaço para sonho, né? Nesse ambiente de dívida, nesse ambiente de medo, de frustração, de esgotamento emocional por trabalhar e não ver o dinheiro sobrar. E não existe espaço para sonhar aí. Mas aí você pode estar pensando assim, poxa, Jennifer, mas nós já estamos nessa situação há anos. Já tem 5, 10, 15, 20 anos. Uma vez eu conversei com um casal que estavam casados há 25 anos. E há 25 anos eles estavam pagando uma casa que eles tinham comprado no início do casamento. E não só a casa, mas toda aquela estrutura que eles construíram. E como isso, ao longo da vida, minou o relacionamento deles, porque eles não tinham espaço para mais nada. Como resolver isso? A receita é a mesma. Comecem pelos sonhos, né? Se vocês se unirem e tirar o olhar de vocês de tudo isso e focar o olhar de vocês nos sonhos que vocês têm para realizar, vocês vão trabalhar, vocês vão pra cima, vocês vão dar o jeito de vocês vão trabalhar como equipe, vocês vão dar o melhor de vocês, sabe? É nessa hora que o casal entende que não faz sentido cada um ter seu dinheiro, vamos unir as nossas finanças, porque nós somos um time, e se a gente se une, nós juntos podemos avançar muito mais rápido, a gente vai quitar essa casa, a gente vai quitar esse carro, e a gente vai avançar, e a gente vai crescer, né? Então, esse é o caminho. Primeiro passo, anota aí, hein? Comece pelos sonhos. E aí eu queria que você falasse um pouco, amor, antes da gente entrar na parte prática, porque eu quero trazer algo prático, sabe, pra galera, a respeito desse tema de planejamento. Mas antes disso, eu queria que você falasse de prioridade. A gente pode categorizar em três tipos de gastos, né? Então a gente chama padrão de vida. O que é padrão de vida? É a marca do tênis que você usa, é o local onde você mora, é a marca da roupa que você usa. A gente está falando do padrão de vida. A marca do carro que você tem, isso é o padrão. Outro tipo de gasto é justamente a qualidade de vida. Gasto com qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É seu lazer, descanso, é isso? Segurança, alimentação. Saúde, exatamente. Tudo está atrelado à qualidade de vida. E depois você tem o gasto com sonhos, que é o que justamente a gente está falando aqui, né? De sonhos. Então a gente pode categorizar nesses 3 tipos de gastos, né? Padrão, qualidade e sonhos. O modo como você vai priorizar esses gastos vai definir a sua vida e o modo como você vai se relacionar com o dinheiro. Existem pessoas que elas vão colocar os gastos com padrão de vida como prioridade. Então, é mais ou menos assim, padrão de vida primeiro, qualidade de vida em segundo e terceiro, os sonhos. Então é aquela pessoa que tá andando com o carrão do ano e tal, mas todo o resto tá... Exatamente. A qualidade de vida dela foi por água abaixo, ela dorme mal porque está endividada, enfim, ela tem dificuldade em atender as necessidades que trazem uma qualidade de vida, mas o padrão de vida é prioridade para ela, é mais importante para ela. Então, é um tipo de pessoa. Tem outro tipo de pessoa que vai colocar qualidade de vida em primeiro local, depois ela vai colocar os sonhos, depois vai colocar as prioridades. Né? O padrão. O padrão, exatamente. E aí você vai ter uma outra relação, outra forma de experimentar a vida e de lidar com as finanças. Né? O que a gente propõe é justamente que você coloque os sonhos como prioridade. Os sonhos são prioridades. Casal que coloca a realização de sonhos como prioridade,
a qualidade de vida em segundo ponto. E terceiro ponto, o padrão de vida. Então não quer dizer que você vai não ter qualidade de vida ou que você não vai ter um padrão de vida. Não, não é isso. Mas que isso é secundário. A prioridade é o sonho. Quais são os sonhos de vocês? Quais são as experiências? Qual é aquilo que, de alguma maneira, move vocês? Eu não sei o que é, mas pode ser escrever um livro, empreender... Fazer um intercâmbio, morar fora. Fazer um intercâmbio, morar fora. Abrir um negócio, uma cafeteria, uma padaria, uma farmácia. Exatamente, abrir um negócio, realizar algo. Então, os sonhos estão muito relacionados à identidade, sabe? Então, quando você coloca isso em prioridade, você vai trabalhar em prol da realização deles. E qualidade de vida e padrão de vida, eles vão estar justamente de acordo com a realização dos seus sonhos. Entendeu? Então, isso é muito importante, pensar assim. Ter essa clareza e definir o que é prioridade para você. Tem uma frase que é máxima que diz assim, quando tudo é prioridade... Nada é prioridade. Nada é prioridade. Então, é muito importante ter essa característica e essa habilidade de realmente definir o que é importante, o que realmente vocês querem. Entende? E quando a gente encontra isso que é importante, aquilo que realmente faz sentido pra gente, que realmente a gente quer realizar, fica muito mais fácil. Você tem clareza de onde você tá e para onde você tem que ir, do que você tem que fazer. E todas as outras coisas, elas vão ser alinhadas a esse objetivo. É como se um objetivo definido, a clareza de sonho, a clareza de aonde você quer ir como casal, é capaz de funcionar como se fosse um imã, sabe? Já viu um imã? O efeito magnético disso? Ele acaba alinhando todas as outras coisas com esse efeito magnético mesmo que um objetivo definido tem. E ele é capaz de alinhar todas as outras coisas da sua vida para que esse objetivo se realize. Bom, na prática, como que é isso? É um casal que nós temos sonhos. Nós vamos, por exemplo, morar fora do Brasil. Então, tá tudo bem a gente morar numa casa menor aqui no Brasil, enquanto a gente tá trabalhando, juntando dinheiro para realizar esse sonho de morar fora. Sabe? Sim. O casal que não entende, que não tem essa consciência dessa prioridade, a gente quer morar fora do Brasil, mas a gente mora numa casa gigantesca, caríssima aqui no Brasil. Não faz muito sentido. Que impossibilita a realização desse sonho de morar fora. Entende? Então, é aquela pessoa que ela quer perder peso, ela quer ter uma saúde melhor, ela quer ser saudável, mas ela toma um caminho que é totalmente diferente daquilo. Ela come desregradamente, ela não pratica exercício físico, ela tem uma vida totalmente fora daquela realidade que vai trazer essa vida saudável, essa perda de peso pra ela, né? Então, é realmente o casal ter essa consciência de prioridade. O que é prioridade? E a maioria não tem, né? A maioria não tem. E a gente fala assim, eu não tinha essa consciência. No início, quando a gente casou, eu não tinha essa consciência. Então, você ter olhar para esse lugar e entender o que é prioridade na nossa vida. Porque se é prioridade para a nossa vida, por exemplo, você citou o casal que vai casar. Se a prioridade para um casal de noivos é estar juntos, nós queremos estar juntos, eu e o William. A gente queria estar junto acima de qualquer coisa. Eu morava em Minas, o William morava no Rio, os dois trabalhando freneticamente, tudo que a gente queria era estar junto. Se a prioridade é estarmos juntos, bom, independente de onde for. Então, pode ser numa casinha pequena, pode ser numa casa grande, porque a prioridade número 1 é estarmos juntos. Então, você falou muito bem, amor. E assim, como um bom planejamento financeiro necessita dessa consciência, desses princípios, né? Um planejamento financeiro, ele não tem sentido nenhum. Você pode rasgar fora, não faz sentido nenhum se você não tem um plano de vida. Exatamente. Exatamente. Serve pra nada. Serve pra nada. Porque no meio do caminho, você se perde. Exatamente. No meio do caminho não faz sentido mais. Por que eu tô guardando esse dinheiro? Pra que você tá guardando dinheiro? Pra que você tá trabalhando? Pra que não faz sentido nenhum. Agora, quando você tem objetivos claros, quando você tem um plano de vida, quando vocês sabem o que vocês querem realizar, o que é importante, o que demanda realmente o esforço de vocês e o que faz vocês levantarem, trabalharem para realizar os sonhos de vocês, da família de vocês, e isso é claro, isso tá no papel, isso tá num caderno, como a gente falou aqui, né? Cara, aí sim,
faz sentido ter um plano financeiro, porque um plano financeiro ele serve para apoiar para a realização de um plano de vida. Exatamente. Bom, falamos muito aqui sobre princípios, sobre mentalidade, porque isso tudo é o que está interno, né, amor? Isso tudo é a parte invisível. São os pilares, as bases, as raízes. Um casal que não tem isso internalizado dentro de si, a consciência da importância de falar de sonhos, a consciência da importância de visualizar as prioridades, é um casal que dificilmente vai conseguir fazer o externo. Então, Sim. Isso tudo que nós trouxemos aqui é interno. Agora, já partindo para um nível externo, o casal tem essa consciência, nós falamos de sonhos, nós entendemos essa questão da prioridade de um modo prático agora, de um modo, sabe, visível. Como nós podemos planejar, como nós podemos organizar as nossas finanças? Sim. Bom, eu já quero responder essa pergunta. Eu já fiz a pergunta e já quero responder ela. Eu acredito que tem um livro, acho que ele nem tá aqui na mesa, né? Ele deve estar aí na estante, você alcança ele? Tá aqui. Esse livro. Os Segredos da Mente Milionária. Nós somos apaixonados nesse livro. Esse livro, ele baseia toda a nossa plataforma de finanças para casais, todo o conteúdo que tá lá. E ele traz de um modo muito prático, tanto essa parte da consciência do que é interno, quanto essa parte que é externa, que é, de fato, a organização financeira. E ele traz uma divisão de orçamento que eu acho muito prática, eu acho maravilhosa, sabe? E aí eu quero passar para vocês aqui, para vocês tentarem não, para vocês aplicarem, porque quem tenta não faz, para vocês aplicarem aí na casa de vocês a divisão que esse livro traz. Se for possível, compre esse livro, ele é baratinho na internet, enfim, uma loja física, aí você vai achar ele por R$20. E ele traz uma divisão de orçamento que é a seguinte: ele divide a vida em áreas, né? Então você tem, é como se a sua vida, como se a vida do casal fosse uma empresa. E aí essa empresa, ela tem várias áreas. A empresa, ela não tem área de marketing, área de RH, a nossa vida é a mesma coisa. Então, você tem várias áreas dentro da sua vida. Educação. Lazer, diversão, doação, são várias áreas da nossa vida. Exatamente. E para cada área dessa, você tem um recurso destinado, um valor destinado. E o casal, ele tem que trabalhar dentro desse recurso, dentro desse valor aqui. Se acabou esse valor no meio do mês, acabou, não tem mais. O casal tem que aprender a viver dentro desse parâmetro, dentro dessa divisão. E qual é essa divisão? Ele separa da seguinte maneira. O ideal é que esse casal peguem as finanças e unam, né? Nós temos agora 2 salários, o meu e o seu. Ou se só um ganha, o dinheiro é nosso. Já parte daí. E aí, como que ele vai dividir esse valor que tá aqui, que é dos dois, esse valor central aqui? Ele divide 10% para poupança, então 10% para você investir para o futuro, 10% para um investimento de longo prazo, né? Então, de repente, se você quer investir para comprar um imóvel no futuro, para alugar esse imóvel e ter uma renda passiva, se você quer investir num negócio próprio, esse dinheiro seria reservado para isso. Então, você tem 10% para poupança, 10% para investimento de longo prazo, 10% para educação. Então, tudo que diz respeito à educação, o casal separa 10%. 10% para diversão. Então, o casal tem que se divertir, né, amor? Não, com certeza. Tem que gastar todos esses 10% tem aí que com gastar diversão. tudo, tem que torrar tudo. 10% para diversão, 10% para doação. A gente acredita que a doação é muito importante. E o livro também, o autor do livro, ele indica que você separe 10% para doar. E aí essa doação é de acordo com o casal, o que você sente que você tem, onde você vai doar. E 50% para necessidades básicas. Olha só como muda, né? Exatamente. Então você tem, resumindo, né? Fala resumindo pra gente. Resumindo, 50% para necessidades básicas. Uhum. O que é necessidade básica? É o seu padrão de vida aí, sua casa, seu carro, transporte, alimentação, seu custo de vida aí tem que caber dentro desses 50%. Então, se o casal ganha 5 mil, 2.500 tem que custear a tua vida. O problema é que acaba 4 mil reais custeando toda a nossa vida. Às vezes mais, né? Às vezes mais. Ela fecha no negativo. 8 mil é o custo de vida. Exatamente. Então, 50%, se um casal ganha 5, 2.500 seria para custear o custo de vida deles. Sim.
E aí você tem 10% para educação, 10% para doação, 10% para diversão, 10% para poupança e 10% para investimentos de longo prazo. Se você divide o orçamento do casal nessas porcentagens, você já tem um excelente trabalho. Você já fez um excelente trabalho. E a partir daí, se você tem toda aquela parte interna que nós falamos, e se vocês colocaram essa divisão em prática, pronto. Vocês têm um excelente planejamento financeiro. Exatamente. A ideia de um bom planejamento é a simplicidade. Exatamente. A ideia central de um bom planejamento é a simplicidade. Um planejamento que ele é muito elaborado no sentido de complexidade, na maioria das vezes ele vai por algo abaixo justamente por quê? Porque a realidade é ela que vai determinar o que vai acontecer. Então, quando a gente está falando de um planejamento em que você vai pegar o que você tem, você produziu, e você vai dividir como se estivesse colocando em baldes ali, é um ato muito simples nesse sentido. É um planejamento muito simples. E é por isso que ele é poderoso. E funciona. Porque ele funciona. A partir do momento em que você tem clareza do que os seus motivos, quais são os seus porquês para fazer isso, que foi o que a gente falou. A partir dali, acho que essa primeira estrutura de organização é muito importante. E olhando para esse local de planejamento simples, eu penso em um personagem, né, de uma história que ela é maravilhosa, que é muito importante para qualquer pessoa que busca crescimento e que pensa nesse sentido de administração, tem que conhecer esse personagem histórico, que é José do Egito. É verdade. É um texto milenar, é um texto que vai dar origem, né, ao povo hebreu ali no Egito, né, mas que é tão poderoso a história desse administrador, e você vê que é um processo muito simples a administração dele. Bom, resumindo a história de José, ele estava preso, ele era um prisioneiro no Egito, faraó, e ele é chamado para interpretar um sonho. E ele estava preso injustamente. Injustamente. Frisar resumindo a história de José aqui, né? E aí, quando ele chega diretamente ao faraó, ele interpreta o sonho. O sonho era que iam ter 7 vacas gordas e, logo depois, sai do rio 7 vacas magras. E as 7 vacas magras engolem as 7 vacas gordas. Ninguém consegue decifrar o sonho. Só José. E José diz o seguinte: são 7 anos de bonança, de fartura. E depois vão vir 7 anos de escassez, de falta. De fome. De fome. O faraó, ele fica impressionado com José. Só que José vai além. José já dá a solução do problema. Ele fala o seguinte: durante os 7 anos de vaca gorda, vamos poupar 20% de tudo que produzirmos. Olha só. Vamos estocar os grãos. E acontece que durante esses 7 anos, no Egito, eles trabalham, produzem e é muita fartura. E 20% de tudo que é produzido é estocado, é armazenado, os grãos. A ponto que não se conseguia contar de quanto que eles haviam armazenado. Isto já é de um brilhantismo muito grande, mas não termina por aí. Tem a outra capacidade de José, que é justamente num momento de vacas magras, que é o momento que a pobreza chega, o momento que falta, o momento da crise, da escassez, onde está todo mundo com dificuldade, a economia está travada, enfim. O que José faz? Ele aproveita as oportunidades. Olha só. Ele, como governador do Egito, eles começam a vender grãos para os povos da região. Então, o Egito não apenas tinha grãos para dar para a população que precisava do próprio Egito, mas também eles tinham para vender. Então, eles vendem para aquelas pessoas que estavam na região, e com isso faz com que o Egito seja a maior potência do mundo, graças à administração de José, que é uma administração simples. Simples. Ou seja, trabalhe, produza, poupe, e nos momentos
certos, aproveite as oportunidades. É isso. E assim, a história de José é muito importante, ela é muito marcante nesse sentido. Você vê a sabedoria desse homem, José, num texto ali que é milenar e que nos ensina muito sobre isso. Por quê? Porque não importa em qual momento você está. Você pode estar num momento de vacas gordas agora. As vacas magras virão. A grande sabedoria é estar preparado para os momentos de vacas magras e que nos momentos de vacas magras nós possamos crescer ainda mais. Aí é aquela velha história. As oportunidades, elas são criadas. Elas não surgem do nada, né? Exatamente. Então, se você tá ouvindo esse podcast, seu casamento, ele pode se transformar em algo grande. Vocês podem simplesmente construir coisas grandes através da boa administração de vocês. Nos tempos de crise, nos tempos de dificuldade, o casamento de vocês pode ser abençoador, pode ser uma árvore grande, que dá bons frutos, que acolhe outras pessoas. Então, isso tudo parte de uma boa administração. E como o meu marido agora acabou de contar essa história maravilhosa, que eu adoro, é uma das minhas histórias favoritas, Sejam simples nessa administração. Sejam simples. Simplicidade. E simplicidade, os segredos da mente milionária ensina tranquilamente. Pegou o salário, 10% para cada areazinha daquela lá e 50% para necessidades básicas. Acabou. Não tem choro, não tem vela. Ah, mas tem que comprar não sei o quê. Não, tá aqui. Esse é o planejamento. A gente vai seguir ele. As pessoas estão em busca de uma fórmula mágica, de algo que vai mudar a vida da noite para o dia e não entende que as pequenas coisas, elas criam as grandes coisas. É justamente você ali cumprindo essa rotina e estabelecendo metas pequenas. Então, é simples nesse sentido, de que você olha e fala assim, cara, mas como 20%, 10% do que eu poupo, como isso vai transformar? E talvez algumas pessoas questionem isso, mas não entendem como que se dá o processo de criação. O processo de criação, de geração de riqueza, ele é assim, é de uma ação que gera outra ação e que acumula e que isso cria um movimento. As pequenas sementes que vão sendo plantadas. São pequenas sementes que são plantadas e que geram grandes colheitas. Exatamente. Não tem como você ter uma grande colheita assim se você não executou o trabalho de semear. E o que é o trabalho de semear? É justamente você construir hábito, é você saber poupar, saber investir, entender o que é prioridade para você. Então, é um processo que você faz para poder ter grandes colheitas. Não existe a lâmpada mágica que você vai esfregar e as coisas vão acontecer do dia para a noite. Não é assim. É realmente uma trajetória. E olhando para José, a gente vê isso. Uhum. José, você vai ver a história dele, é uma história para ele chegar a governador realmente. E uma história de pequenas escolhas acertadas, né? José, ele simplesmente não chegou e eu sou o governador do Egito hoje. Não. Foram várias decisões ao longo da história dele. Processos que ele foi passando. Decisões acertadas que ele foi tomando que levou ele naquela posição. Então não acredite que amanhã você vai acordar rico. A não ser que você ganhe na Mega Sena, que um tio rico teu morreu em algum lugar e te deixou uma herança. Ao contrário disso, você vai ter que plantar suas sementes. Então plante as suas sementes, né? E finalizando já esse bate-papo super legal, amor. Eu adoro falar de finanças, de casamento com você, amor. É sempre um prazer. Muito bom, adoro, né? Te ouvir. Adoro muito ouvir legal. Você contando histórias. É muito bom. Adoro ouvir você ensinando sobre dinheiro. E finalizando esse papo... Eu acho que a gente pode deixar o Canvas da Independência. Isso que eu ia falar. Vamos deixar de presente pra galera? Muito bom. É um planejador, assim, um planning de parede muito, muito bacana. É um sucesso no Casamento Milionário. A gente usa essa ferramenta. Ele é feito baseado... Exatamente. Nos segredos da mente milionária. A gente criou esse planner em casa. Realmente foi na mesa, né, amor? A gente criou isso pra gente poder visualizar. Porque tem a planilha e tem gente que tem dificuldade com planilha, com esse tipo de coisa. É uma ferramenta muito visual. Vocês vão adorar. Vamos deixar de presente aqui pra vocês o link pra você ir lá e baixar o Canvas da Independência, que é uma ferramenta maravilhosa pra vocês planejarem as finanças. E depois eu quero que vocês voltem
E me contem como foi planejar as finanças juntos aí com o Canvas da Independência. Show? Acho que a gente falou os pontos mais importantes. Isso aí, perfeito. Muito bom. Muito bom. Bom, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês e tchau. É isso, mas antes, nos sigam nas mídias sociais. É verdade. Poxa, Jennifer Uchoa. E o William Uchoa. E o @casamento-milionário.com. Isso aí, casamento-milionário.com.br, lá nas mídias sociais aí. Gente, ó, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.